E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar dois assuntos, né? A gente vai falar especificamente da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra. Lembrando que ano passado a gente trabalhou, eu coloquei até aquele mapa, né, com todas as ações ali do cenário ocidental, né, da Europa Ocidental na guerra. E hoje a gente vai relembrar alguns pontos, tá? Então vamos lá. A gente tem ali, né, a Alemanha destruída, né, por conta aí do Tratado de Versalhes. A gente falou a aula passada da ascensão dos regimes totalitários, né, tanto na Alemanha como na Itália, em Portugal e na Espanha. Né? E quando eclode a Segunda Guerra Mundial, Hitler já se encontrava, né, como o poder na Alemanha. Beleza? A gente deve entender a Segunda Guerra Mundial como uma continuação da primeira, né? Porque foi graças às imposições do Tratado de Versalhes que o sentimento, o revanchismo ficou ali dentro dos alemães, beleza? A Segunda Guerra Mundial, antes da sua eclosão, né? Antes daí da, da invasão da Polônia, a gente tem algumas ações do regime nazista que vai sendo deixada de lado pelo Ocidente, né? A chamada política do apaziguamento. A gente tem ali a invasão dos Sudetos, a gente tem a invasão da Áustria, né? A Áustria, tudo bem que não teve uma resistência, e tudo indicava que o Hitler iria invadir também a Polônia. Aí a Polônia pede ajuda ali para a Inglaterra e para a França. E eles ameaçam o chanceler, né, Hitler. Então, a partir do momento que Hitler invade a Polônia e Hitler faz o acordo secreto com a União Soviética para dividir a Polônia entre os dois estados, se tem início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia. A Segunda Guerra Mundial, a gente tem basicamente três momentos. Né? Um momento de grande avanço das forças nazistas, né? O momento do equilíbrio das forças e, por fim, o desequilíbrio em favor dos aliados. Beleza até aqui? Esse primeiro momento, a gente vai ter o avanço das forças nazistas por conta da técnica utilizada, né, chamada Blitzkrieg, também chamada de guerra relâmpago, né, que fazia o seguinte: um bombardeio, depois os tanques e depois o exército. Né, era uma ação muito rápida. E isso vai gerar aí um grande avanço das forças nazistas. Né? Lembrando que os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, não vão participar do conflito logo no seu início. A gente já falou da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na aula passada, quando a gente falou de Vargas, e agora a gente vai falar um pouquinho da entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles já vendiam produtos e armas ali para os países aliados. Né? A gente vai ter dois blocos formados aí durante a Segunda Guerra Mundial. O eixo formado aí por Alemanha, Itália e Japão, né? E o outro lado que a gente vai falar assim que os países forem entrando, beleza? A princípio a gente tem ali a Inglaterra e a França, beleza? Então os Estados Unidos eles faziam o quê? Os Estados Unidos eles vendiam produtos, eles vendiam armas para os países, né, que estavam envolvidos na guerra. Beleza? Guarde essas informações. E a União Soviética não estava na guerra ainda por conta do acordo que rolou com Hitler ali da divisão da Polônia. Só que a partir do momento que Hitler não precisou se preocupar com o lado oriental da Alemanha, ele partiu para o conflito para o lado ocidental e rapidamente dominou diversos territórios, inclusive a França. A partir do momento que a guerra do lado ocidental estava ali favorável à Alemanha, a Alemanha marcha para o lado oriental e começando a entrar ali no conflito com a União Soviética. Né? E aí, então,
a União Soviética entra no mesmo bloco que a França e a Inglaterra. Aí a gente tem o bloco dos aliados. França, Inglaterra, União Soviética e daqui a pouco a gente vai falar dos Estados Unidos. Tá? Então, o Hitler, a partir do momento que ele assegurou o lado ocidental, ele vai para o lado oriental e começa, então, um conflito com a União Soviética. Né? Só que Hitler ele comete o mesmo erro que Napoleão. As forças nazistas quase chegam em Moscou, só que eles não contavam com a tática da terra arrasada, que os soviéticos utilizavam desde tempos antigos. Né? Napoleão ele perde a guerra graças ali a tática da terra arrasada e do inverno, e Hitler faz a mesma coisa. Ele invade a União Soviética, ele invade a Rússia no inverno. E que a galera utilizando ali a tática da guerra arrasada, da terra arrasada. E as tropas nazistas quase conseguiram chegar em Moscou, só que eles precisaram descer para conseguir ter acesso às refinarias de petróleo. Por quê? Os combustíveis, né, utilizados ali nos tanques, nos carros alemães, congelavam na União Soviética. A octanagem, né, era menor do que a do combustível soviético. O combustível soviético ele era preparado para não congelar nas temperaturas extremas da Rússia. Já da Alemanha, mesmo sendo um país frio, é um país mais quente do que a União Soviética. Então, o Hitler precisava ter acesso a esses postos de petróleo, né? As refinarias, na verdade, para conseguir fazer com que as suas tropas conseguissem se locomover. Só que ele precisaria chegar à cidade de Stalingrado. Stalin, governador, né? Líder da União Soviética, Grado significa cidade. Então, ele precisava dominar a cidade de Stalin. E foi ali, né, na Batalha de Stalingrado, em 1943, que o exército nazista tem a sua primeira grande derrota. Né? A primeira grande derrota foi graças à batalha aos soviéticos na Batalha de Stalingrado. Tá? A partir desse momento, a gente tem um revés, né, uma reviravolta. Né? Na verdade, a gente vai ter um equilíbrio e logo depois a gente vai ter um revés, né, nos rumos da guerra. Sobretudo porque lá no Oceano Pacífico, o porta-aviões americano, né, ele vai receber um ataque japonês, o ataque de Pearl Harbor. E a partir do momento em que o Japão ataca o porta-aviões dos Estados Unidos, os Estados Unidos entram na guerra ao lado dos aliados. Essa é uma das justificativas. Mas outra justificativa era os aliados estavam pegando muitos empréstimos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou com medo da Alemanha ganhar a guerra e essa galera aí não pagar as dívidas que foram adquiridas. Então, os Estados Unidos vai juntar ali com os aliados e vai lutar contra o nazismo, contra o fascismo, contra a Itália, contra a Alemanha e contra o Japão. Beleza? Então, a gente tem os blocos formados. O eixo Berlim, Tóquio, Roma e os aliados. França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Né? E outros países, por exemplo, o Brasil vai lutar ao lado dos aliados, ele já falou sobre isso. A partir de então, as forças dos aliados têm duas frentes de batalha. A parte oriental liderada pela União Soviética e a parte ocidental liderada ali pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Né? Aí tem no lado ocidental o famoso dia D, né? Que é a libertação, né, da França dos domínios da Alemanha, que a França chega a ser dominada pelos Estados pelo nazismo, né, pela Alemanha. E do outro lado, as tropas soviéticas marchando em direção à Alemanha. Aos poucos, o nazismo ele vai fazendo o quê? O nazismo ele vai sendo empurrado para dentro da Alemanha. Né? E assim que as tropas soviéticas chegam na Alemanha, tomam a cidade de Berlim, Hitler se suicida. E aí a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? A partir do momento que termina a Segunda Guerra Mundial, a gente vê a configuração de um novo cenário político e econômico no mundo,
que a gente vai chamar de Guerra Fria. A Alemanha ela vai ser dividida em áreas de influência, né? Basicamente dividida ali entre a Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética, e a gente vai ver um pouquinho mais à frente que a Inglaterra e a França vão ceder, né, seu território ali para os Estados Unidos, e a Alemanha vai ficar dividida entre o bloco liderado pela União Soviética, que representa o socialismo, e o bloco liderado pelos Estados Unidos, que representa o capitalismo, né? É a nova configuração geopolítica do mundo. Beleza? Com o fim da guerra, a gente descobre também outras coisas. A gente descobre os campos de concentração, a sistematização da morte de judeus, né? Mas lembrando, nos campos de concentração não havia apenas judeus, a gente tinha comunistas, homossexuais, deficientes, ciganos, né? Então, tinha diversas pessoas dentro dos campos de concentração. Né? O mais famoso aí é o de Auschwitz, né? Que é o mais conhecido. Mundo pós-Segunda Guerra. Aí a gente tem a Guerra Fria. Né? O que foi a Guerra Fria? Basicamente, uma disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, cada um representando um modelo político e econômico. A União Soviética representou o socialismo e os Estados Unidos representando o capitalismo. Né? Os dois países, as duas grandes potências, desculpa, deixa eu voltar aqui à Segunda Guerra Mundial, que eu esqueci de falar um fato muito importante. Né? Hitler foi derrotado, a Alemanha foi derrotada, mas na parte oriental a guerra ainda continuava. Né? A gente vai ter ali a luta entre os Estados Unidos e o Japão. Né? E a gente já falou em outras aulas, né, ano passado, que os Estados Unidos vão jogar ali a bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki. A justificativa dos Estados Unidos era para acabar com a guerra o quanto antes, mas todo mundo sabe que eles estavam ali testando a destruição de uma arma nuclear. Ali havia o sentimento de vingança, de revanche ao ataque de Pearl Harbor, e também mostrar à União Soviética a potência bélica dos Estados Unidos. O Japão não teria condições de seguir no conflito por tanto tempo sozinho. Né? Então, essa aí é a justificativa para o ataque nuclear na cidade de Pearl Harbor, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Beleza? Agora, voltando após a Segunda Guerra, né? A Guerra Fria. A gente vai ter, então, dois países que representam dois projetos políticos e econômicos distintos, o socialismo e o capitalismo. Né? E esses dois países eles vão disputar áreas de influência. Eles vão disputar países para ter influência. Então, a gente vai ver os Estados Unidos criando um plano econômico, que é, por exemplo, o Plano Marshall, né? Criando um braço armado aí, que é a OTAN, né? Sempre com o intuito de auxiliar países que se sentirem ameaçados pela União Soviética, pelo socialismo. Do outro lado, a União Soviética também vai fazer isso. Né? A União Soviética vai criar o Comecon, o Pacto de Varsóvia, né? Que são semelhantes aí à ajuda econômica e à ajuda militar. E a Guerra Fria, esses dois países não vão chegar a entrar em conflitos, mas eles vão fomentar conflitos ao redor do mundo. A gente tem a Guerra da Coreia, a gente tem ali a participação dos dois na Guerra do Vietnã, a gente tem a aproximação de Cuba, né, após a sua revolução com a União Soviética. A gente vai ter aí as ditaduras civil-militar em toda a América Latina com a influência dos Estados Unidos. Né? Então, o mundo vai se configurar de uma maneira diferente ali na chamada Guerra Fria. Né? Churchill ele cria até um termo chamado de cortina de ferro, né? Que ele fala que
a parte oriental ali da Alemanha, da Europa, né, surge uma cortina de ferro. Ele estava falando do quê? Dos países influenciados sob o socialismo. Né? Lembrando que, após a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa Ocidental estavam destruídos, arrasados, precisando de auxílio econômico. E é nesse cenário que a influência socialista pode ganhar volume. Para evitar isso, os Estados Unidos injeta muita grana nesses países, ajudando a reconstrução, para espantar ali a influência socialista. Né? A disputa não vai ser só ali em termos tecnológicos, em termos territoriais e financeiros. Ela também se estende a termos tecnológicos. Né? A exploração do espaço. A União Soviética vai ser o primeiro país a lançar um satélite, vai ser o primeiro país a lançar, né, um ser vivo, o primeiro astronauta, e os Estados Unidos vai ser o primeiro país a chegar na Lua. Então, a gente tem aí uma grande disputa tecnológica, né, desses dois, e bélica também, dessas duas potências. Os Estados Unidos foi o primeiro a dominar a arma nuclear. Pouco tempo depois, a União Soviética também. E aí vai aumentando o potencial bélico desses países. Beleza? Inclusive, sobre o potencial bélico, a gente vai falar agora das crises de mísseis em Cuba. Né? O que acontece? Cuba, após o processo revolucionário, sofre um embargo econômico, se vê ali obrigado a se aproximar da União Soviética, né? Já que os Estados Unidos incluem um embargo econômico que dura até hoje, e acaba de uma revolução nacionalista, acaba virando uma revolução socialista. E a União Soviética vai instalar mísseis em Cuba. E qual a importância disso? Cuba é muito próximo dos Estados Unidos. Então, se tem ali mísseis, né, que iriam ser instalados em Cuba, muito próximo dos Estados Unidos. E esse foi um dos momentos mais tensos de toda a Guerra Fria. Né? Diversas negociações, mísseis sendo apontados, mísseis nucleares, né, sendo apontados pela União Soviética e pelos Estados Unidos para o território inimigo. Diversas negociações até que os mísseis fossem retirados de Cuba. Foi um momento em que o mundo esteve próximo a uma guerra nuclear, que foi um medo, basicamente, que reinou em toda a Guerra Fria. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. Abraço, tchau, tchau e até a próxima.